Muito bem, pessoal, mais uma aula de física. Nessa aula nós estaremos resolvendo alguns exemplos do nosso livro didático. Muito bem, então vamos lá. A primeira questão que a gente vai estar resolvendo hoje é a questão 3, e ela fala o seguinte, ó. O diagrama temperatura por tempo, θ por T, né, da figura a seguir, refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas, vamos já destacar isso daqui, de massa recebe calor de uma fonte de potência constante à razão de 200 calorias por minuto. Então veja bem, ó, temperatura inicial da barra, né? Conforme o tempo vai passando até chegar em 5 minutos, a temperatura aumenta aí de 10 para 50, temperatura final. Então a gente tem uma variação de temperatura aqui, ó, de 40 graus Celsius. Maravilha. Com base nas informações, determine a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. Vamos lá, então, né? O que a gente precisa saber? Olha só. A gente tem que o fluxo, que é a quantidade de calor que está sendo fornecido ali pela fonte térmica, vai ser igual à quantidade de calor sensível dividido aí pelo valor da variação de tempo. A gente multiplica isso aqui cruzado e a gente encontra então uma expressão, né, que o calor sensível vai ser igual ao fluxo dividido pelo tempo. Aí acabou o problema, né? Fluxo 200 e o nosso tempo 5 minutos, tá? Estou usando minuto porque ele me deu já o calor por minuto. E aí a gente vai ter 1000 como resposta final. Ou ainda a gente poderia colocar aí como uma kcal, tá? Muito comum de colocar em quilocaloria. Maravilha, vamos para B. A B ele quer saber o calor específico do metal. Lembrando que o calor específico é aquele Czinho, né? Lá daquela equação do Q macete, da nossa última aula. Bem, a gente vai ter então que sensível, né? O calor sensível vai ser igual a massa da barra vezes o calor específico que a gente está procurando e a variação de temperatura. O calor sensível é o que ele recebeu, né? 1000 calorias. A massa ele forneceu 100 gramas, está lá no texto. O calor específico a gente procura e a variação de temperatura a gente tirou do gráfico, vale 40. Automaticamente, ó, 100 gramas vezes 40 graus Celsius, né? Nós vamos encontrar aí 40.000 vezes o calor específico. Passo dividindo, a gente vai ter então 1000 divididos para 4.000, tá? Não 40, 4.000. Isso tudo igual ao calor específico. Agora a gente vai cortar os zeros, ó. Aí fica 1/4. Quarto é a mesma coisa que 0,25. E aqui que está a unidade de medida de calor específico, tá? Grama e graus Celsius, né? Passou dividindo lá, dividindo quem? A caloria aqui do que? S. Então, vai ficar caloria por grama vezes graus Celsius. Maravilha. Resolvida essa questão, agora a gente vai pular lá para 5. A 5 fala o seguinte: um jovem pai coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal de sua casa e verifica que a temperatura é de 20 graus Celsius. Decide então esquentar 5 litros de água até 100 graus Celsius e misturá-los com a água da piscina. Sua intenção, naturalmente, é que os seus filhos possam se divertir em uma água um pouco mais quente. Será que o objetivo desse pai foi satisfeito, a contento? Qual terá sido a temperatura de equilíbrio da mistura final dessa água aí?
Muito bem, pessoal. O que a gente tem que saber aqui antes de começar a resolver? Primeira coisa, a gente tem que sempre ter em mente, viu? Normalmente, assim, acontece de não fornecer, mas normalmente fornecem para a gente. Esse exercício não forneceu. E aí a gente tem que saber, né? O calor específico da água. É uma, tá? Caloria por grama e grau Celsius. A gente também tem que saber aqui que 1 litro de água corresponde a 1 litro de água corresponde a 1 quilo. Então, 200 litros vai corresponder a 200 quilos, tá? Que em grama vai ser 200 mil gramas. É isso aí. Tá, o que mais a gente tem que saber, né? A gente tem que saber que as duas águas, né? Tanto a 200 litros quanto aquela que tem lá 5 litros, nós vamos ter que vão entrar em equilíbrio. Então a gente vai ter temperatura final para as duas. E essa temperatura final vai ser igual para as duas, né? De modo que a temperatura inicial dessa água que está aqui a 200 graus Celsius, ela vale 20 graus Celsius, né? Enquanto que a temperatura inicial para essa massa de água aqui vai ser, então, 100 graus Celsius. E aqui tá, né? A gente vai ter que, como desculpe os latidos aí. Acho que entrou um gato aqui em casa. Maravilha. Bem, o que a gente vai ter aqui então, né? A gente vai ter que o calor sensível da massa de 200 quilos, que eu vou estar chamando de 1 aqui, somados, né? Com o calor sensível da massa 2, vai ser igual a zero, porque vai estar em equilíbrio, né? Automaticamente, a gente vai ter, então, que... É melhor, aqui eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2, tá? A gente vai ter, então, que a massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, somados aqui com massa da água fria, vezes o calor específico da água, dividido pela temperatura final, menos a temperatura inicial. Lembrando que aqui elas são diferentes, tá? Aqui da água quente e aqui da água fria. Vai ser igual a zero. É isso aí. Então, a gente vai ter que a massa de água quente é 5.000 gramas, certo? A massa, o calor específico da água é 1, aí a temperatura final a gente quer descobrir, né, qual foi do equilíbrio. A temperatura inicial dela era de 100 graus Celsius. Mais, mesma coisa aqui agora para outra massa, que é de 200.000 gramas, vezes o valor do calor específico da água, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. E tudo isso igual a zero. Bem, é essa continha que a gente tem que resolver, tá? Vamos lá, então. O que a gente vai ter aqui, ó? Vamos multiplicar aqui esse 500 por regrinha de distribuição aqui, ó, propriedade distributiva, tá? Então, vai ficar lá, né? 5.000 θF menos 5.000 vezes 100 vai dar 500
vai dar 50 mil, né? Vai dar... Vai dar 500 mil. É isso aí. Mais a mesma coisa lá de cá, hein? Multiplica aqui, propriedade distributiva. A gente vai ter, então, 200 mil ΔF menos 200 mil vezes 20, que vai ficar 4 milhões. É isso aí. Isso tudo vai ser igual a zero. Agora eu vou relacionar os termos semelhantes, tá? Esse aqui é semelhante com esse. Eles estão os dois positivos, eu vou somar. Então vai ficar 200 mil mais 5 mil, que vai dar um total, então, de 205 mil ΔF. Menos, ó, os dois são menos, então eu somo e mantenho o sinal. Aqui eu tenho 4 milhões, aqui eu tenho 500 mil, então vai dar 4 milhões e 500 mil. Isso vai ser igual a zero. Agora eu passo aqui que é negativo para o outro lado. E a gente vai ter então 205 mil ΔF igual a 4 milhões e 500 mil. Último passo, está multiplicando, passa dividindo. ΔF vai ser igual então a 4 milhões e 500 mil divididos aí para 205 mil. Ao realizar essa divisão, a gente vai encontrar aí aproximadamente 21,95 ou 21,9 graus Celsius. Tá? Essa é a temperatura final da água aqui, então, para as crianças. E aí, será que para atender o que ele queria, né? Praticamente não, né? Na verdade, assim, o mar que esteja uma temperatura agradável é lá perto dos 30 graus Celsius. Então, 21 graus Celsius aumentou só 1 grau, não atingiu aí a contento o objetivo do pai. Próxima questão 2, fala o seguinte, ó. Sabe-se que a amostra de 60 gramas de água, então já vamos destacar aqui já, 60 gramas de água, está super resfriada, a uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Ao ser perturbada, uma parte da amostra se transforma em gelo. Aqui nós estamos falando de supercongelamento, tá, gente? O que acontece, né? Quando você pega e começa a retirar energia, né? Começa a resfriar um líquido lentamente, às vezes acontece esse fenômeno de que o líquido se encontra a uma temperatura menor do que seu ponto de fusão, ou seja, a água está em seu estado líquido a menos 4 graus Celsius, quando que se chegasse a zero já deveria estar sólida, né? E assim, vocês veem isso, por exemplo, quando vai tirar aquela água que está no congelador e parece que na hora que você pega nela ou tira do congelador ou na hora que você abre, ela congela. Então, é o que está acontecendo aqui, tá? Uma parte disso daí vai virar gelo, né? Ela fica meio solidificada, meio líquida, sabe? Bem, o que a gente vai ter aqui? Ele dá alguns dados para a gente importantes, né? O valor específico da água e dá também aí o valor do calor latente de fusão do gelo, tá? Então ele quer saber a quantidade de água em sobrefusão que se solidifica. Ele quer saber quanto de água aí vai virar sólida, ok? Então o que a gente tem que calcular aqui? A primeira coisa que a gente tem que calcular nessa questão é a quantidade de calor que a água recebeu até chegar nesse menos 4 graus Celsius, certo? Como ela continua líquida, ó, deixando claro, hein, só continuou líquido por causa desse fenômeno aí, de superresfriamento. Como ela continuou líquida, então não houve mudança de fase. Automaticamente nós estamos falando de calor sensível. Então a gente vai considerar a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura, certo? A variação de temperatura aí
é de 0 até menos 4. Vamos lá, então. Vamos calcular aqui, ó. O calor sensível vai ser igual a massa, que é 60 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, e aqui, ó, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 60 vezes 1 é 60, a temperatura final da água é quando ela chegou a menos 4, menos 0. Então, a gente vai ter 60 vezes menos 4, que dá aí menos 240. Opa, 240 calorias, né? Tá, por que deu menos, né? Porque é o seguinte, a gente está retirando energia da água, né? Está diminuindo a temperatura dela, então a gente está diminuindo a energia interna dela, está retirando o calor dela. Ok? Agora, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que essa quantidade de calor aqui é a quantidade de calor que foi retirada a mais da água que deveria solidificar ela. A água, ela precisa de que seja retirado dela, né? Essa quantidade de caloria para cada grama dela, para ela conseguir congelar, certo? Então, o que acontece? Como ele me deu aqui o calor latente de fusão do gelo, o gelo derrete. Para o gelo derreter, ele tem que receber energia, então é positivo. Agora, como nós estamos falando em retirar energia, então nós estamos falando aí que o calor latente nessa solidificação é negativo, né? Porque o processo é ao contrário, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui que o calor sensível, né? Que na verdade é o nosso calor latente, mas como é a mesma quantidade, vou colocar aqui o QS, vai ser igual a massa que se solidificou vezes aí o valor do nosso calor latente, que nesse caso é só o que vai ser solidificado. Bem, a quantidade de calor a gente já sabe que ela conseguiu receber no máximo 250 calorias negativas, né? Tirou dela. A massa, não sei quanto que virou gelo, estou procurando. E o calor sensível? E o calor latente, né? A gente viu que vai ser negativo, então 80. Ó, passo dividindo, a gente vai encontrar então que a massa que solidifica vai ser menos 240 dividido para menos 80. Corta o zero, corta o negativo, fica 24 divididos para 8, 3 gramas. É somente essa quantidade de água que vai virar gelo. Bem, na letra B ele quer saber a porcentagem disso, né? Pode fazer uma regrinha de 3, não tem problema nenhum. Ou pode usar a ideia da fração aqui, né? Que vai ser o quê? Ó, a massa sensível dividido aí, né? Massa que se solidificou, perdão, dividido pela massa total. 3 para 60, que dá 0,05. Que dá um total aí, né? Se multiplicar por 100, de 5%. Mais uma para conta, questão 4. Questão 4 fala o seguinte, ó, certa massa de gás perfeito recebeu 300 joules de energia de um meio exterior e realizou um trabalho de 500 joules. Então, vamos tirar aqui, ó, tá? O que ela recebeu aqui? Ela recebeu 300 joules de energia. Então, isso aqui é a quantidade de calor externo que está recebendo, tá? E com essa energia aí, ela realizou aí um trabalho de 500 joules. Ele quer saber na letra A qual foi a variação de energia interna sofrida pelo gás. Qual foi a variação de energia interna sofrida pelo gás? Muito bem. Variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor recebido externo, né? E o trabalho realizado.
Primeira lei da termodinâmica, né? Essa equaçãozinha da primeira lei da termodinâmica. Então, a gente vai ter aqui, basicamente, que a energia interna vai ser igual a 300 menos 500. O resultado é que a energia interna reduz 200 joules. A letra B, ele quer saber se o sistema aumentou ou diminuiu nesse processo. Bem, toda vez que nós temos que a energia interna diminui, dá negativo, né? A gente vai ter uma redução, vai diminuir aí a temperatura do sistema. Elas são diretamente proporcionais. Então, letra B, diminui. Pessoal, é isso por hoje. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Até a próxima.